Você consegue imaginar que o medo mata mais sonhos do que o fracasso jamais matou? Ele lança a frase e o silêncio muda de peso. De cara, lembra que riqueza nasce primeiro na cabeça, no lugar onde ideias viram ação. Quando a pessoa entende isso, a prosperidade deixa de ser sorte e vira método simples. Medo existe, claro, mas não manda no volante. Quem dirige são seus projetos e seu propósito. E, com a energia certa, a produtividade sobe e o dia começa a jogar a seu favor. O medo é o maior ladrão de sonhos da humanidade. É silencioso, invisível e, ao mesmo tempo, devastador. Ele paralisa, sabota, faz você duvidar de quem realmente é. Napoleão Hill dizia: todo ser humano nasce com o poder de vencer, mas a maioria morre sem nunca ter usado esse poder, por causa do medo. O medo é sutil, ele não grita, ele sussurra, ele se infiltra na mente e convence você de que não é capaz. Ele te diz que é arriscado demais, que é cedo demais, ou tarde demais. E aos poucos, sem perceber, você começa a desistir dos planos, dos sonhos, de você mesmo. Mas o medo só existe quando a fé está dormindo, porque fé e medo não podem habitar o mesmo espaço. Quando um entra, o outro sai, e Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são as que nunca sentiram medo, são as que aprenderam a dominá-lo. Dominar o medo não é fingir que ele não existe, é olhar para ele e dizer: eu te vejo, mas você não me comanda. E é isso que você vai aprender agora. As estratégias comprovadas de Napoleão Hill para quebrar as correntes invisíveis do medo e despertar a coragem divina que já existe dentro de você. Hill mapeou 6 medos básicos, não para assustar, mas para iluminar. Ver o inimigo pelo nome já diminui metade do estrago e abre espaço para ideias melhores. A regra é direta: pensamento claro, pequena ação diária. Repetição até criar tração. Isso faz a prosperidade aparecer nos detalhes, do orçamento aos hábitos. E onde tem propósito, a energia encontra caminho e a produtividade agradece. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes mais brilhantes e os maiores fracassos da humanidade. E ele descobriu que todos os medos se resumem a apenas 6 forças invisíveis que dominam a mente e mantêm o homem longe da sua verdadeira grandeza. O primeiro é o medo da pobreza. É o medo de não ter, de perder, de falhar financeiramente. É o medo que paralisa, que impede você de agir, de ousar, de investir em si mesmo. Ele te faz aceitar menos, te faz trabalhar por segurança e não por propósito. O segundo é o medo da crítica, o medo do que os outros vão pensar, vão dizer, vão julgar. Esse medo rouba a autenticidade e destrói a coragem. O terceiro é o medo da doença. Ele alimenta a ansiedade, a preocupação constante, a dúvida sobre o futuro. E quanto mais você teme, mais o corpo sente, porque o medo é uma energia viva que se manifesta no físico. O quarto medo é o medo da perda do amor, o medo de ser rejeitado, de ser deixado, de não ser suficiente. Ele faz o homem se apegar, mendigar atenção, perder o equilíbrio emocional. O quinto é o medo da velhice, o medo do tempo, do envelhecer, do ser esquecido. Hill dizia: os que vivem temendo o tempo esquecem de viver o presente. E o sexto é o medo da morte, o medo do fim, do desconhecido. Mas Hill afirmava que esse é o medo mais ilusório de todos, porque a morte não é o fim, é apenas uma passagem. Esses 6 medos são as correntes invisíveis que amarram o potencial humano
E o primeiro passo para vencê-los é reconhecê-los. Porque o medo só comanda enquanto está escondido, e quando você o encara com luz, com consciência, com fé, ele perde o poder. O medo não precisa ser destruído, ele precisa ser transformado, porque toda energia pode ser convertida em poder criador. Napoleão Hill dizia: dentro de cada medo existe uma semente de coragem, esperando para ser despertada. E é verdade, o medo é a mesma energia da fé, apenas vibrando em direção oposta. A fé acredita no melhor, o medo acredita no pior, mas o poder é o mesmo. O que muda é a direção da sua mente. Quando você sente medo, não fuja, não se envergonhe, não se culpe, sinta, respire, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: o que esse medo está tentando me mostrar? Porque o medo é um mensageiro, ele aparece para te mostrar onde ainda falta fé, onde ainda há dúvida, onde o seu propósito ainda precisa ser fortalecido. Hill ensinava que o medo é uma bússola, e se você aprender a usá-lo, ele vai apontar direto para o ponto onde mora o seu próximo nível. Tudo o que você deseja, tudo o que você sonha, está do outro lado do medo. E cada vez que você o encara, você cresce. Cada vez que você age, apesar dele, você o enfraquece. O medo grita: e se der errado? E a fé responde: e se der certo? O medo pergunta: e se eu cair? E a fé diz: e se você voar? É aí que a transformação acontece. Quando você muda a pergunta, muda a vibração. E quando muda a vibração, muda o resultado. Hill dizia: os grandes homens da história foram aqueles que sentiram medo, mas seguiram mesmo assim. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. E é isso que diferencia os que vêm dos que desistem, os que sentem medo e param, e os que sentem medo e continuam. Os irmãos Roca, John, cozinha, Joseph, vinhos, e Jordi, confeitaria, começaram do lado do modesto restaurante da família, em Girona. Guiados por propósito e curiosidade sem frescura, transformaram ideias em ação com método. Pesquisa de memória afetiva, técnicas modernas e uma adega que conversa com cada prato. O eu Seller de Ken Roca virou laboratório vivo, perfumes viram sobremesas, paisagens viram caldos. E a produtividade nasce de disciplina gentil. Resultado: prosperidade que se prova na fila de espera e no impacto cultural do ofício. Quando a energia é bem dirigida, a cozinha vira palco de projetos que contam história. Esse compromisso com excelência rendeu o reconhecimento máximo. O Eu Seller de Ken Roca conquistou 3 estrelas Michelin. A consagração de um trabalho que une técnica e alma. Também foi eleito, em diferentes edições, o melhor restaurante do mundo. Reforçando que riqueza é consequência de valor entregue com consistência. Eles mostram, dia após dia, como enfrentar o medo de errar com pequenos testes, revisão constante e uma equipe alinhada ao propósito. É o playbook de quem transforma ideias ousadas em pratos memoráveis, com ação precisa. E, se isso funciona numa cozinha, funciona no seu projeto também. Desde que você se permita começar. Hill dizia: a mente humana é como um jardim. Se você planta sementes de medo, colhe limitações. Mas se planta sementes de fé, colhe milagres. A reprogramação mental é o processo de substituir os velhos padrões pelos novos. E tudo começa com o poder da repetição. Hill afirmava que todo pensamento emocionalmente carregado se transforma em crença,
E toda crença vira realidade. Então, se você quer mudar sua vida, precisa mudar as ideias que alimenta todos os dias. Substituir o eu não posso por eu vou conseguir. Trocar o isso é difícil por isso é possível. E transformar cada pensamento de dúvida em uma afirmação de poder. Ele chamava isso de autossugestão, um dos princípios mais poderosos do seu livro Pense e Enriqueça. A autossugestão é o ato consciente de educar a sua mente, de falar para ela, todos os dias, aquilo que você quer acreditar, até que ela aceite como verdade. Por isso, Rio orientava que, todos os dias pela manhã, e todas as noites antes de dormir, você repita, com emoção, com fé, com convicção, as palavras que moldam o seu futuro. Eu sou capaz. Eu sou merecedor. Eu tenho coragem. Eu sou guiado pela inteligência infinita. Porque a mente não distingue o que é real do que é repetido com emoção. E quando ela acredita, ela começa a agir como se já fosse verdade. Esse é o segredo. Por trás da transformação, você não precisa lutar contra o medo. Precisa apenas reprogramar o foco. Onde antes havia dúvida, plante certeza. Onde antes havia insegurança, plante fé. E onde antes havia limitação, plante propósito. Porque a mente é como um espelho. Ela reflete aquilo que você decide projetar. E quando você projeta fé, o universo inteiro passa a refletir de volta em oportunidades que confirmam essa nova crença. O medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo importa. Então, bora dar nome aos bois e ajustar a lente, sem drama e com leveza, a cada medo revelado. Uma ação simples para destravá-lo, passo a passo. Porque prosperidade gosta de clareza, e riqueza responde a movimentos concretos. E, se você encara o jogo, vamos entrar nos 6 medos. E nas ferramentas que tiram o freio de mão. Eis o combinado. Vamos nomear, entender e agir, nessa ordem. Os 6 medos viram mapas. E mapas guiam projetos. Com mais energia e menos distração. Cada ajuste de rota libera produtividade e destrava novas ideias aplicáveis. O propósito deixa de ser frase bonita e vira agenda viva, do hoje para o amanhã. E é aí que a conversa fica boa. Como cada medo paralisa e como quebrar cada um. Na prática, ele coloca os nomes na mesa. Sem rodeio, pobreza, crítica, problemas de saúde, perda do amor, velhice, morte. Diz que todo medo tenta sequestrar ideias, bloquear ação e sabotar produtividade. Quando isso acontece, a prosperidade some do radar e os projetos perdem o fôlego. Mas dar nome a cada um já reduz o bicho. Ter clareza devolve a energia e recupera o propósito. É o primeiro passo para reconquistar riqueza de escolha, por dentro e por fora. Como cada um paralisa, a pobreza cria escassez mental e empurra decisões para depois. A crítica instala o fantasma do julgamento e tranca ideias no rascunho. A saúde vira foco em sintomas de doenças e drena a energia da ação que previne. No amor, a perda do amor turva a atenção, desmonta a produtividade e atrasa projetos. A velhice sussurra é tarde demais. A morte grita para que, minando o propósito, quebrar cada medo, pede método simples e repetível. Para a pobreza, ter um orçamento 50, 30, 20. Com renda extra, um piloto de estudo semanal, ação pequena, que gera impacto grande. Para a crítica, tenha exposição em doses, um post por semana. Pedir um feedback estruturado e celebrar envios de ideias na rua. Para a saúde,
ter um bom sono, hidratação correta e 30 minutos de movimento diário, e fazer exames anuais cria energia que paga juros. Para o amor, tenha uma comunicação assertiva, participe de terapia ou cursos, aumente a autoestima e exercite limites, que aumentam a produtividade emocional. Para a velhice e morte, você pode aprender uma habilidade por trimestre, pode mentorar e voluntariar pessoas, participar de projetos com propósito que tenham um legado. Rio acende o farol de urgência. Cada dia que você espera, o medo rouba um pedaço do seu futuro. Para hoje, uma ação antimedo em 10 minutos, enviar a proposta, agendar a consulta, publicar o texto, iniciar o orçamento. E se faltar coragem, lembre dos irmãos Roca, começaram pequeno. Enfrentaram crítica e seguiram, a riqueza veio depois. Uma micro-vitória gera tração, tração alimenta ideias. Ideias pedem próxima ação. E quando a roda gira, a prosperidade aparece. O que nos leva ao próximo passo, que amarra tudo isso. Veja com clareza. Coragem não é ausência de medo. É ação alinhada ao propósito apesar do medo. Quando a pessoa dá um passo, a mente cria novas ideias e a energia muda de patamar. Essa mudança se traduz em produtividade real, menos drama, mais entrega. No longo prazo, isso vira riqueza, de escolhas e paz, para tocar seus projetos. E, convenhamos, prosperidade. Gosta de quem aparece para o jogo, mesmo com frio na barriga. Convite direto para hoje. Escolha uma ação anti-medo e execute em 10 minutos. Pode ser enviar aquela proposta, marcar a consulta, publicar o texto, iniciar o orçamento. Rio descobriu que o medo não sobrevive em uma mente ocupada com um propósito definido. Porque onde há propósito, não há espaço para a dúvida. Quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, a energia do medo perde força. Rio chamava isso de propósito definido maior. É o ponto fixo que guia a sua mente, mesmo quando as tempestades da vida tentam te tirar do caminho. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E o propósito é a vela que te mantém firme na direção certa. Quando você tem um propósito claro, a mente se alinha, as emoções se estabilizam e o medo se dissolve, porque o propósito é luz e o medo é apenas sombra. A micro-vitória aquece a energia e desbloqueia ideias para o próximo passo. Isso puxa a sua produtividade para cima e dá ritmo aos projetos. No fim do dia, a soma dos pequenos sims constrói uma ponte visível para a prosperidade. Para sustentar o movimento, sugira um ritual de 7 dias de ação mínima. De manhã, ler sua meta e um parágrafo de Quem Pensa Enriquece, o combustível de ideias. De tarde, faça uma ligação estratégica que mova seus projetos 1 centímetro. De noite, registrar 3 avanços e um ajuste te leva a ter higiene de produtividade e energia. Com isso, o propósito sai do papel e começa a render juros emocionais e práticos. E, sim, vale um pacto público. Comente sua meta e a ação de hoje. Para criar compromisso, marque alguém que possa caminhar com você, uma parceria que multiplica energia e produtividade. Celebre o envio, não só o resultado. Quem envia mais aprende mais e gera riqueza. E lembre-se dos irmãos Roca. Pequenos testes, ajustes constantes. Prato a prato, os projetos viram legado. Daqui, a estrada se abre para um próximo nível de prosperidade. Do jeitinho que você merece. Rio coloca uma polêmica na mesa. Não é o fracasso que te afasta da riqueza. É o medo quietinho que te convence a adiar. É contraintuitivo? Bastante. A crença forte aqui é simples.
quando o medo manda. Suas ideias encolhem, quando você assume o volante. A ação reabre a estrada da prosperidade. Dói admitir, eu sei, mas é libertador perceber que o freio não está no mundo, ele está nas histórias que a gente repete. Uma afirmação direta: coragem não nasce do dia perfeito, nasce de um passo pequeno dado hoje, com frio na barriga mesmo. Quer recompensa rápida? Em 24 horas, dá para sentir outra energia. Escolha um medo específico. Execute uma microação de 10 minutos e anote o resultado. Essa fricção vira combustível de produtividade e recoloca seus projetos no trilho do propósito. E por que funciona tão depressa? Porque o cérebro responde a evidências, não a promessas. Quando você envia a proposta, marca a consulta, ou publica o rascunho, cria prova concreta de que consegue agir. Essa prova desarma o medo e destrava novas ideias. Um ciclo virtuoso que, repetido, acumula riqueza de escolhas. Simples? Sim. Fácil? Nem sempre. Possível? Todos os dias. Curiosidade acesa. Quais são os 6 medos que Napoleão Hill mapeou? E qual deles está te pegando agora, sem você notar? Você já aprendeu. E agora é só detectá-los. E não fazer drama. É só engenharia emocional a serviço da prosperidade. Com foco, produtividade e um toque de humor para aliviar a travessia. Chegou a hora de trocar conversa por ação. Escolha agora um medo específico e execute uma microtarefa de 10 minutos. Enviar aquela proposta, marcar a consulta, publicar o rascunho, iniciar seu orçamento. Esse passo simples muda sua energia, gera evidência real e puxa sua produtividade para cima. Quando o corpo se mexe, as ideias se multiplicam e a estrada da prosperidade aparece. Perguntas que cutucam, com carinho. Qual medo tem travado seus projetos? O que você perde se adiar mais uma semana? Qual microação você faz hoje, custe o que custar? E, principalmente, qual é o propósito que merece ser defendido por você? Não amanhã, mas agora? Responda nos comentários com uma meta de 30 dias. E a microtarefa de hoje. O compromisso público é a alavanca de riqueza e foco para sustentar o ritmo. Adote o ritual dos 7 dias. De manhã com leitura da meta, 2 minutos. E uma ação mínima. De tarde com uma conversa que mova seus projetos 1 centímetro. À noite com 3 linhas de registro. O que funcionou? O que ajustar? Qual a próxima microação? É simples, é repetível. E vira juros compostos de produtividade e prosperidade. Seu cérebro respeita o que você faz, não só o que você pretende. Se este episódio clareou o caminho, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, conteúdo prático para transformar ideias em ação, energia em entrega e propósito em riqueza de escolhas. Marca alguém que precisa desse empurrão. A caminhada fica mais leve em boa companhia.